Oi! Eu acabei de gravar um vídeo de 15 minutos e eu acho que o áudio não ficou bom. Então, vamos lá de novo. Eu sou a Vups, esse é o primeiro vídeo do canal. Um vídeo só na conversa, eu acho. Pra quem não sabe, eu tô acostumada na Twitch, então eu não estou nem um pouco acostumada a falar com uma câmera e não ter pessoas no chat mandando mensagem. É um pouco estranho, é um pouco solitário o YouTube, né? Mas, enfim, eu vim aqui hoje porque eu estou arrumada, principalmente por esse motivo. E eu estou arrumada porque eu fui no Albuquerque hoje pela tarde para tirar algumas fotos com o livro. E eu queria justamente falar sobre isso. Finalmente, anunciar a data de lançamento. Para quem mora na minha cidade, a data de lançamento vai ser no dia 16 de dezembro, às 7h30, na livraria Albuquerque. E para quem não sabe onde fica, é lá no Shopping Praça. Para quem comprou os livros na pré-venda, eles já chegaram. Lembrando que quem ainda não comprou, não se preocupa, porque eu fiz a pré-venda para a cidade de Rio Grande, para aproveitar o frete e trazer para cá, para quem tinha interesse, amigos, familiares que já queriam comprar, enfim, pessoas que me acompanham na Twitch. E vai acontecer também as vendas para quem mora fora, só que eu tenho que ir nos correios para saber o valor do frete para conseguir enviar autografado. Eu ainda não consegui fazer isso. Essa parte ainda está sendo analisada. Por enquanto eu tô focando mais na pré-venda na cidade, mas não se preocupe que vai ficar liberado para todo mundo. E sobre, enfim, principalmente quem me perguntou sobre PDF, sobre alguma disponibilização virtual, eu ainda não vi isso. Por enquanto eu tô focando na versão impressa, então por isso que eu ainda não vi como que eu vou vender em versão online, mas possivelmente vá ter. Não tô focando nisso agora, e mais pra frente eu trago novidades, caso realmente se concretize. Outra coisa que eu queria falar sobre é principalmente agradecer, né? E falar pra vocês que, cara, foi muito importante todo o incentivo que eu tive na Twitch, fora dela, das pessoas que do nada me perguntavam, e o livro, né, como é que tá? Porque às vezes eu simplesmente sumia, às vezes eu simplesmente parava de falar sobre ele e deixava ele dormir um pouco, digamos assim, eu deixava ele um pouco de lado, porque eu percebia que focar nele 24 horas por dia não rendia. Eu percebia que tinha uma hora que eu sentava pra ajeitar a diagramação e não fluía. A capa foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz, porque eu pensei muitas vezes em pagar alguém, eu pensei muitas vezes em... Tem um galo, o que tá acontecendo? Eu pensei muitas vezes em pegar alguma capa pronta e editar em cima, alguma capa que não tivesse direitos autorais, enfim. E nada ficava da forma que eu queria. Pra quem não sabe, o Canva tem capas prontas que você pode alterar a imagem, coisas assim. Mas não mostrava a originalidade que eu queria mostrar, não passava a mensagem que eu queria passar. Então foi muito difícil pra mim chegar nessa capa. Pra quem não sabe, o primeiro teste que eu fiz foi esse aqui. Sim, é esquisito demais. Foi um teste... Opa, que eu bati no microfone. Foi um teste que eu fiz em uma folha de aquarela. Eu queria pintar por cima. Não deu certo, eu acabei não pintando, acabei passando só caneta. E não ficou da forma que eu esperava, digamos assim. Eu cheguei a cogitar colocar esse tipo de chão nele no fundo, mas eu não consegui manipular bem essa ideia, então não deu certo. Esse desenho é um desenho que eu tinha feito em outro papel, eu tentei redesenhar ele, na verdade, pra colocar na capa, também não deu certo. Aqui atrás a mensagem acabou sendo a mesma, eu queria que ela se ligasse. Tá passando o carro da galinha, gente, socorro. Adorei que o bagulho não foca. Quem vê minhas lives sabe que a minha câmera foca quando quer, então a gente ignora isso. Mas enfim, eu juro que aqui tem a mesma frase que tá no verso do livro atualmente. E eu queria que ela fosse toda interligada por esse fio. Porque esse fio, pra mim, representa Kaito, que é, enfim, é o fio da vida, toda uma história ao redor disso. E eu queria que tudo se ligasse com o mesmo fio, mas não deu certo. A versão final, pra quem ainda não viu lá no Instagram, por favor veja, inclusive, eu consegui escanear direto o desenho que eu tinha feito, eu não tive que redesenhar ele em outro lugar, eu só escaneei ele, consegui editar o desenho e coloquei na capa bonitinho lá no InDesign. Assisti muitos tutoriais pra isso, é claro. O fio eu consegui manter, eu fiz na mesa digitalizadora, esse fio, né, que é o título. Colocar em negrito foi muito difícil, mas... não tem por que eu falar sobre isso hoje, eu só queria comentar que foi difícil colocar em negrito no InDesign. Eu não fazia ideia de como fazer até hoje, na verdade eu acho que eu não lembro. A lombada eu finalmente consegui consertar, com quem eu conversei eu reclamei bastante da lombada.
por esse motivo aqui. E a primeira lombada que eu fiz deu bem errado, não dava de ler direito, ela tava toda torta. Aí eu mandei mensagem pra Wiclap pra consertar e eles me enviaram outro livro com a lombada ajustada, porém esse livro veio verde e lustroso, pra quem não sabe a diferença. Isso é um livro fosco, isso é um livro lustroso. Enfim, aí eu fiquei em dúvida se ele veio verde por minha causa e eu acabei encomendando outra cópia finalizada, aí já com ISBN bonitinho, com a letra trocada, mas a mesma letra e as mesmas estrelas do desenho que eu tinha feito o teste, né? O primeiro teste que eu fiz. Foram muitos testes, foi um processo até que não foi tão longo, mas foi um pouco longo, comparando a todas as coisas que eu tava fazendo de forma concomitante, né? Enfim, TCC, fim de ano, matérias, muitas matérias. As lives da Twitch, que, enfim, eu acabei diminuindo um pouco o cronograma porque não dava de atender tudo ao mesmo tempo. Mas eu queria dizer que finalmente as coisas estão andando, ele finalmente vai ser publicado. Então, pra quem puder comparecer, dia 16 de dezembro, lá 7h30 na Albuquerque, no Praça Shopping Rio Grande. Possivelmente vai ter alguma live também de lançamento, eu ainda não vi sobre isso, porque agora que o livro deu uma acalmada, vou ir pro TCC. É uma coisa que a gente tem que tentar fazer as duas andarem ao mesmo tempo. Acredito que na segunda metade de dezembro eu finalmente vou poder respirar um pouco e aproveitar toda essa vibe de finalmente autora publicada de forma independente. Não sei explicar. Eu já falei pra vocês muitas vezes que eu participei de outros concursos, eu cheguei a publicar alguns livros, mas eu fazia parte só de um capítulo do livro, eu fazia parte com uma poesia, um conto. O livro não era 100% meu, então agora é a primeira vez que, ok, de fato, é um livro só meu. Esse processo demorou em torno de 1 ano, eu comecei em novembro do ano passado, e a escrita eu fui fazendo e fui editando enquanto escrevia, eu fui pensando em várias coisas ao mesmo tempo. Nossa, era muito louco, quando eu ia dormir eu escrevia alguma poesia e salvava no WhatsApp pra depois passar pro PC e passar pro arquivo de fato do livro. E nesse processo eu via que muitas poesias estavam ruins, eu apagava, eu via que algumas dava de salvar, aí eu editava elas, modificava algumas palavras, outras eu vi que já nasciam prontas e ia. Então, cada poesia teve seu próprio processo. Teve muitas poesias que eu peguei também as primeiras poesias que eu escrevi, algumas eu peguei, que fazia sentido com a história, editei elas, porque na época eu escrevia quase que em prosa, algumas quebravam a linha e seguiam, e eu queria fazer versos um pouco mais curtos. Dá de perceber que tem umas que são maiores, outras são menores, então esse livro, ele serviu para juntar todas as poesias que eu tive ao longo desses... quase todas, da mesma temática. Eu escrevi ao longo desses 4 ou 5 anos por aí. Foi quando eu comecei a escrever poesias. Finalmente ele vai ser lançado, vai basicamente ser uma etapa da minha vida. Então eu agradeço todo mundo que tá envolvido, todo mundo que comprou, todo mundo que tem interesse em comprar, todo mundo de fora de Rio Grande que também tem interesse de comprar. Desculpa por ainda não ter conseguido disponibilizar pra vocês, mas logo logo, em breve, vai ter mais notícias sobre isso. E muito obrigada pelo incentivo, era muito bom ver vocês na live do nada perguntando: ai, como é que tá o livro? E eu, então, calma lá, tá um pouco travada. Enfim, as coisas finalmente estão andando e é muito bom ter a companhia de vocês nesse percurso. Eu agradeço muito cada um e dia 16 de dezembro, tamo aí, lá na Albuquerque. Finalmente fazendo o evento de lançamento e a sessão de autógrafos também. E por último, eu queria principalmente pedir pra vocês nunca desistirem de algo que vocês gostam, porque é possível. Há 2 anos atrás, eu achava muito difícil publicar um livro só meu. Eu participava de vários concursos, o que é uma coisa muito legal, que estimulava bastante a minha escrita. E claro que... caramba, de 100 concursos que eu participei, 20 eu fui aprovada. Isso é muito normal. Tem muitos concursos que você não vai ser aceito e tá tudo bem. Mas isso serve pra você ir criando, digamos que uma casca de experiência. E você começa a perceber que é tudo bem não ganhar tudo. Mas alguns você ganhou e naqueles que você ganhou, alguém gostou da sua poesia, alguém gostou do seu conto, da sua escrita. Alguém se interessou no que você faz. E tá tudo bem, você não vai agradar todos os leitores do mundo sempre. Esses concursos me ajudaram muito a chegar aqui hoje em dia e finalmente ter coragem de publicar o meu livro sozinha. Pra quem não sabe, eu fiz a diagramação, a capa, enfim, a revisão eu pedi ajuda de alguns amigos e professores, mas foi um processo
muito solitário, digamos assim. Foi um processo bem solitário. E é claro, todo mundo sabe que publicar no Brasil não é uma coisa fácil, mas que é possível. Que inclusive o evento de lançamento vai ser na Albuquerque, que é uma das livrarias da minha cidade, que possibilita isso pro autor, possibilita que ele se mostre em um evento. Então eu acho que uma das coisas mais cruciais é não desistir. E uma hora vai dar certo. É basicamente isso. Nem que demore um pouco, nem que você tenha que viver mais experiências pra perceber isso. Então, muito obrigada a todo mundo que me apoiou. Muito obrigada por todo mundo que me ajudou nesse percurso. Todo mundo que já comprou o livro, que vai comprar, que tem interesse. E a gente se vê por aí. Gente, é meu primeiro vídeo pro YouTube, viu? Eu não sei se eu falei com um fluxo que faz sentido, mas é isso aí. Quem vê as lives da Twitch sabe que cada hora eu falo de uma coisa diferente e é sobre isso. Mas dia 16 de dezembro, 7h30, na Albuquerque, esse é o aviso principal.